começar lendo no início deste culto, mais um culto de Santa Ceia, um culto onde nós vamos estar trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor já realizou na cruz. Um texto que está em Deuteronômio, capítulo 30, apenas 2 versículos. Você pode se colocar de pé. Verifica se o seu celular está em modo silencioso, para que nada possa tirar a sua atenção nessa noite, mas que nós possamos estar realmente com o nosso coração muito atento, muito desejoso de aprender mais do Senhor. Deuteronômio capítulo 30, versos 19 e 20. Eu vou estar lendo na versão revista atualizada e diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois do Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Jacó, Abraão e Isaac. Lendo toda a sequência desses textos, desde do capítulo 28, ele começa no capítulo 28 falando sobre bênção, aqueles que o Senhor daria àqueles que lhe obedecem, e a maldição àqueles que não obedecem. No capítulo 29 ele fala sobre a misericórdia do Senhor, que é sobre aqueles que se quebrantam, aqueles que se arrependem. Aqui no finalzinho ele vem falar assim: olha, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas, porque tantas coisas já lhes foram ditas, vocês já têm o entendimento, vocês já têm o conhecimento, as promessas já foram feitas a Abraão, e o Senhor foi incomodando o meu coração, e eu tenho pensado a respeito de tantas coisas que nós já temos ouvido, a respeito de Deus, a respeito da palavra. Amados, nós vivemos num mundo com tanta informação, tantas coisas que a gente nem dá conta de assimilar, tantas coisas as quais nós somos informadas. Nós temos que filtrar, como a própria palavra diz, ouvir tudo, ver tudo, mas reter aquilo que é bom. E até mesmo na igreja, alguns aqui com menos tempo, talvez, de evangelho, de conhecimento da palavra, outros, como eu, assim, com já mais de 20 anos no evangelho. Quantas mensagens nós já ouvimos, quantas palavras já nos foram pregadas, mas quantas coisas talvez nós não temos obedecido. Quantas vezes nós não temos sido fiéis em cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Quantas vezes nós não temos obedecido. E o Senhor tem incomodado muito o meu coração nesse sentido. E eu tenho dito, muitas vezes, o povo de Deus precisa clamar. A igreja precisa clamar. Porque a palavra nos diz num outro texto que se o povo clamar, se o povo se converter, se o povo reconhecer e abandonar os seus maus caminhos, então o Senhor fará. E aqui nesses textos ele traz, principalmente no capítulo 28, esse aqui é o encerramento dessa sequência de textos, ele traz lá no capítulo 28 uma série de bênçãos àqueles que obedecem ao Senhor. E claro que nós queremos muito mais a bênção do que a maldição, quem não quer ser abençoado. E a palavra diz: aqueles que obedecem, as bênçãos o seguem, você não precisa nem correr atrás da bênção. As bênçãos do Senhor alcançarão aqueles que obedecem ao Senhor. Mas quantas vezes nós temos sido negligentes com relação à palavra do Senhor? E em coisas simples, e em coisas pequenas. Há um versículo anterior aqui que ele diz assim: o que eu tenho pedido para vocês não são coisas grandes, não. O que eu tenho pedido para vocês não precisam subir lá no céu para pegar. São coisas às vezes pequeninas que nós temos negligenciado. Eu falo de mim, eu falo por mim. Quantas vezes eu tenho sido negligente em cumprir aquilo que eu já conheço, aquilo que eu já ouvi a respeito da palavra do Senhor. Então, a minha oração é que nessa noite nós tragamos à memória tudo aquilo que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele por mim, por você, e que nos dá esse livre acesso ao conhecimento da verdade do Evangelho, que nos faz andar como vencedores, a palavra nos fala, mas que não é um viver qualquer. Amados, nós temos condições de viver de uma maneira muito mais consciente, com muito mais entendimento em todas as áreas da nossa vida, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos uma palavra que liberta, nós conhecemos um Evangelho que transforma vidas. E quantas vezes nós ficamos com migalhas, vivendo de migalhas, diante de um Deus que é todo poderoso. Então que o Senhor trate o nosso coração a cada dia, nos desperte para isso, naquilo que eu tenho falhado, naquilo que cada um de nós tem falhado. Eu sei que cada um de nós aqui tem um anseio pelo Senhor, tem um desejo de querer mais, de buscar mais, que nós possamos desejar, ansiar, querer mais e viver, praticar, não ser apenas ouvintes, como a palavra diz no Tiago. Então que nessa noite nós possamos louvar, adorar, reconhecer a soberania do Senhor, sermos confrontados também por essa palavra.
e viver, né, de maneira abundante, como Ele mesmo nos pede que vivamos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra, quando vem confrontar as nossas vidas, ela vem para nos trazer, ó Pai, uma restauração. Ela vem para nos mostrar onde temos falhado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. E a Tua palavra diz que o Senhor nos corrige, porque o Senhor é um Deus que ama. O Senhor deseja que nós te obedeçamos, porque o Senhor deseja nos abençoar, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, viver debaixo dessa obediência. Nós sabemos, ó Pai querido, que quantas coisas o Senhor tem feito por nós, quantas coisas e tantos livramentos o Senhor tem nos dado. Essa palavra mesmo aqui no capítulo 29 nos fala de uma misericórdia que se renova, de um Deus que age com tanta misericórdia, que não deseja, né, que nós vivamos de maneira contrária à Tua palavra, mas que nós possamos usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Por isso, Senhor, destapa os nossos olhos, ó Deus, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Se nós como igreja, Pai, temos sido negligentes, se nós temos sido desobedientes, ó Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos pecados. Desperta a Tua igreja, Pai, para clamar, Senhor Deus, clamar por nós mesmos, clamar pelas nossas famílias, clamar pela nossa nação, ó Deus querido, pela nação onde nós vivemos, onde nós moramos, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor pode fazer. Tua palavra diz que a oração do justo pode tanto em seus efeitos, ó Pai, pode muito em seus efeitos. Então, Pai, nos desperta a orar, nos desperta a ser um povo, Pai querido, que vive à luz do Evangelho, que abre mão, Senhor Deus, até mesmo da sua própria vontade, principalmente da sua própria vontade, porque o coração do homem é enganoso, e que viva, Senhor Deus, de acordo com a direção que o Senhor deseja nos dar, ó Pai. Te louvo por esta noite, te agradeço, ó Pai, pelo Teu sacrifício lá naquela cruz, que nos dá essa liberdade hoje, Pai, de chegar até a Tua presença pelo novo e vivo caminho, Senhor. Te agradeço por cada um dos meus irmãos amados que aqui estão, ó Deus, que essa noite essa palavra venha consolar o nosso coração, venha nos ensinar, venha nos instruir, mas também venha, Pai querido, nos despertar para buscar mais do Senhor, para reconhecer onde temos falhado. Pai querido, a palavra diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa e busca, o Senhor transforma, o Senhor liberta, o Senhor perdoa. Tu és um Deus tão amoroso, Pai, nós não somos dignos de tanto amor assim, ó Pai, mas nós somos muito gratos por tudo que o Senhor já fez, né, tanto na cruz como o Senhor tem feito em todo o tempo e na história e na vida de cada um de nós. Nós te oferecemos agora, Pai, um culto que seja agradável à Tua presença, Deus. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Graça e paz, amém? Que bom que nós podemos estar aqui na casa do Senhor. Hoje é um culto de Santa Ceia, que nós possamos nos lembrar do sacrifício do Senhor sobre as nossas vidas, né? Que nós possamos nos quebrantar diante da presença dEle, que nós possamos lembrar, né, que Ele é o único que merece todo louvor e toda adoração e que nós não merecemos nada, mas a graça dEle nos alcançou, amém? Eu olho para
Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, só o Senhor é digno, Senhor. Ó Pai, de tudo, Pai, das nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, agimos, ó Deus eterno, que seja, Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Deus eterno. Ó Senhor. Ó Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício, Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, meu Senhor. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oh Deus, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, por mais, Senhor, um culto, Pai, que o Senhor preparou para nós, ó Deus.
Oh Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus. Oh Pai, que nós possamos sair, Senhor, transformados, Pai, transbordantes, ó Deus eterno, nesta noite, ó Deus. Oh Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, o pastor Diogo, Senhor, que ministrará a palavra, Deus eterno. Oh Pai, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, e Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu sacrifício sobre as nossas vidas, ó Pai. Nada, Senhor, que nós fizemos, ó Pai, poderá apagar, Senhor, o Teu amor sobre as nossas vidas, o Teu sacrifício, ó Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Bom, hoje nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos começar com a mensagem, depois nós vamos estar passando para a celebração da ceia do Senhor, né? E eu queria estar fazendo essa pregação, estudo, em cima desse texto que nós sempre utilizamos para fazer a celebração da ceia do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, nós vamos estar lendo, né? Ou melhor, perdão, 17, né? 17 em diante nós vamos estar lendo. 1 Coríntios 11, a partir do 17. Amém? Bom, vamos orar então, e nós vamos pedir ao Senhor para que Deus possa estar ministrando essa palavra ao nosso coração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, primeiramente agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nesta noite, principalmente nesta hora no qual nós vamos estar estudando a Tua palavra, que o Senhor possa falar de uma forma profunda, Pai, tremendo ao nosso coração, que seja um tempo de reflexão, um tempo onde nós possamos refletir acerca daquilo que está sendo falado, que o Teu Santo Espírito possa ministrar, Pai, realmente as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, literalmente trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Hoje, o dia no qual nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que o Senhor possa realmente falar conosco, que nós possamos ter esse tempo precioso na Tua presença, que o Senhor possa também abençoar todos aqueles que irão nos assistir, Pai, pela internet, que o Senhor fale conosco, que seja um período de aprendizado, de reflexão, um período no qual o Senhor possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Por isso te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos ler então do versículo 17 até o versículo de número 34, nós vamos estar trabalhando esse texto em 4 partes. A primeira, do versículo 17 a 22, nós vamos ver o contexto no qual Paulo chama a atenção, obviamente, da igreja de Coríntios acerca de coisas que eles estavam fazendo e que, obviamente, eram contrário àquilo que ele já havia instruído a igreja de Coríntios na questão da celebração da ceia do Senhor. Então, nós vamos ver o diagnóstico da igreja, vamos ver como que a igreja está aqui nesse momento, como ela se comporta, e Paulo, então, vai estar relatando, né, todas essas questões a partir do versículo 17 até o versículo de número 22. A segunda parte nós vamos ver que Paulo vai trazer então, por causa disso, o conceito certo que nós devemos ter acerca da ceia do Senhor. Então ele começa aí do versículo 23, vai até o versículo de número 26, trabalhando esse conceito. Então ele vai trazer à memória tudo aquilo que está escrito, né, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, com exceção de João, né, tudo aquilo que está falando acerca do conceito do que é de fato a ceia do Senhor. A partir do versículo de número 27, a terceira parte, nós vamos ver agora então, Paulo, depois dessa conceituação, ele vai trazer então algumas orientações, né, acerca de como nós devemos celebrar e proceder dentro da celebração da ceia, que vai do versículo 27 até o versículo de número 32. E finalizando a quarta parte, ele vai trazer então instruções acerca da festa do amor, né? A festa do ágape, que também era celebrada também dentro da Santa Ceia do Senhor. Lembrando que a ceia que era realizada aqui na igreja primitiva, ela tinha 3 etapas, né? Primeiro, eles comiam o pão, eles partiam o pão, esse pão era um pão asmo, né?
no caso, não sei se vocês já comeram desse pão, um pão duro, né? E você quebra ele e obviamente isso era distribuído entre os discípulos, né? Entre aqueles que faziam parte desse momento de celebração. Então eles primeiro faziam isso, repartiam o pão. Depois disso havia uma ceia, é ceia literal mesmo, né? Era como se fosse uma alimentação completa. É óbvio que hoje nós não fazemos isso, nós na verdade só fazemos o partir do pão e no caso o tomar do cálice, né? Mas a questão do momento de ceiar junto com os irmãos, né? No caso fazer uma alimentação específica, isso nós não realizamos. E é muito interessante, né, que nessa questão dessa alimentação que eles faziam, depois de repartir o pão, na verdade toda a comunidade era convocada toda semana, né, a estar realizando essa ceia. Com qual finalidade? Primeiro, promover a unidade, a comunhão dos irmãos. Nós sabemos assim que por meio da comunhão, né, através de confraternizações, de festividades, né, a gente sabe que isso de alguma forma ou outra colabora, né, para que haja mais unidade, mais vínculo um com os outros, né? Haja um crescimento assim, nesse sentido mais saudável. E então isso era realizado toda semana, um dia na semana era realizado essa ceia. Então o que eles faziam? Todos aqueles que faziam parte da comunidade traziam, é o que nós fazemos aqui quando tem festa no Japão, né? Então cada um traz um prato, a gente junta todo mundo e obviamente que o pessoal todo participa do todo, né, que todo mundo trouxe, né? De repente você trouxe frango, a outra trouxe carne, a outra trouxe lasanha, a outra trouxe não sei o que. Então você come de tudo, né? É praticamente uma refeição completa. Então, dentro desse contexto aqui da igreja, eles faziam exatamente isso. Cada família trazia uma porção proporcional, obviamente, segundo a sua renda, segundo a sua família, juntava ali, e era uma oportunidade também para as famílias pobres, né? Elas, obviamente, não tinham muito o que trazer, mas era uma oportunidade de eles terem uma refeição, né, adequada, ideal, né? Então eles faziam isso, né, e era um momento assim muito importante, um momento onde realmente os irmãos compartilhavam aquilo que tinham, abençoavam aqueles que não tinham nada, e assim isso ia promovendo então essa unidade, essa comunhão, era estabelecida dentro dessas refeições que eram realizadas. Então depois que se fazia essa refeição, aí tomava o cálice, né, para finalizar. Então, o processo da celebração da ceia segue essas três partes. Primeiro, o partir do pão, depois vinha uma refeição completa com todos e, pelo final, ao participar do cálice, né, que era tomar o vinho. Então, assim era realizado. Agora, veja só, dentro desse contexto aqui, nós vamos ver que a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz questão de ministrar é justamente o que estava acontecendo dentro daquele contexto. Então ele quer trazer um diagnóstico acerca da igreja. Como é que a igreja se comportava. E aí ele vai mostrar, obviamente, no final, a incoerência disso com relação à questão da ceia do Senhor. E a gente precisa, então, fazer essa análise, né, e trazer realmente assim a nossa mente, fazer uma reflexão acerca também se nós não estamos agindo dessa maneira que está sendo estabelecida aqui. Então, veja lá, vamos ler então essa primeira parte que vai do versículo 17 até o 22, à medida que a gente for lendo, a gente vai estar discorrendo essa questão, né? Então, vamos ver o diagnóstico da igreja. Veja, versículo 17 fala assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntai não para melhor, e sim para pior. Olha só, esse versículo aqui, Paulo está expressando uma coisa muito forte com relação à igreja. Perceba que Paulo está falando, ó, que o ajuntamento deles não era para melhor, mas era para pior. E a gente está falando de cristãos, né? De comunidade cristã. E aí a gente vê então que Paulo está falando bem claro que ele não louva esse tipo de ação, porque realmente as pessoas estavam se juntando não para o melhor, mas para o pior. E isso aqui faz a gente então perceber o que é esse pior que Paulo está falando, né? Qual é as coisas que Paulo tem conhecimento acerca de que eles estão se juntando para pior, não para melhor. E é óbvio que nós que fazemos parte de uma comunidade, tudo aquilo que nós devemos fazer justamente, né, lembrando que essa celebração da refeição que eles faziam, eles chamavam da festa do ágape, né?
que no caso aí era a festa do ágape. Nós sabemos que ágape, né? No caso, é a questão acerca do amor de Deus, que fala em 1 Coríntios 13, né? Porque dentro do contexto cristão existe pelo menos 3, 4 tipos de amor, né? Nós temos o amor eros, que é esse amor entre um homem e uma mulher, que tem como principal característica essa atração física um pelo outro. Nós temos o amor filios, né? Que é o amor fraternal, um amor entre irmãos, entre amigos, né? A tal ponto que existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então é esse tipo de amor de confraternização. E nós temos o amor ágape, o amor que vem da parte de Deus. E 1 Coríntios 13 é um capítulo inteiro falando acerca desse amor. E o interessante disso, porque quando nós lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, porque ali fala de um aspecto do amor, né, que dá a entender que parece que é uma instrução para casados, né, para recém-casados, para pessoas que querem casar, para contexto conjugal. Não que isso não possa aplicar algumas coisas, mas a ideia do 1 Coríntios 13, a instrução de Paulo, é orientar a igreja a forma como eles deveriam se comportar com relação aos seus irmãos. Por isso que lá dentro do versículo de número 7, vai rapidinho para você ver, né? Ele vai falando uma série de coisas, versículo 4, aliás, ele vai mostrando várias coisas importantes, né, acerca desse amor. Ele fala que o amor é paciente. Por quê? Porque dentro da comunidade não havia paciência, né? Na verdade, havia muitas discórdias que traziam divisão. Por isso que ele fala, o amor é paciente. Então ele está falando aqui de relacionamento entre pessoas, né? Ele está falando que é benigno, ou seja, que é bom, ou seja, ele não é mau. Então ele não produz coisas que geram malignidade, coisa ruim para o próximo, mas gera coisas boas. Aí ele vai falando que o amor não arde em ciúmes. Por quê? Porque havia ciúmes. Lembra do contexto que nós falamos lá, que dentro da própria igreja, Paulo no capítulo de número 1 de 1 Coríntios fala que ele foi informado pela casa de Clói, né, que provavelmente eram escravos, de que havia divisões na igreja. A tal ponto que tem grupo de Paulo, tem grupo de Apolo, tem grupo de Pedro, tem grupo de Cristo. Ou seja, essa ação de divisão demonstra o quê? Que um tinha ciúme do outro. Ou seja, cada um queria, de alguma forma ou outra, sobressair sobre os outros grupos. Por isso que esse tipo de ciúme gerava o quê? Intriga, briga, confusão dentro da própria comunidade. Então, Paulo está falando, o amor não arde em ciúmes. O amor não promove esse tipo de ação, né? Aí ele fala, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí o 7, que é bem famoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então perceba que todas essas informações que Paulo vai trazendo, óbvio que não é só do versículo 4, desde o versículo 1 até o versículo de número 13, são instruções para a igreja de Coríntios, mostrando para ele a forma como eles deveriam se comportar com relação aos seus irmãos. Então ele está falando aqui de relacionamento. Esse amor que fala aqui do amor ágape, das características do amor que vem de Deus, eles têm essa premissa, né? Fala diretamente relacionado a relacionamentos interpessoais, porque era exatamente isso que está provocando divisão na igreja. Por isso que Paulo, então, ele fala no versículo 17 que ele não louva aqueles irmãos. Por quê? Porque toda vez que eles se juntam, eles não estão juntando para o melhor, mas sim para o pior, né? Então veja o problema que você já vai diagnosticando desde lá do capítulo 1, divisões. No capítulo 13, Paulo utiliza todo um capítulo só para falar a respeito da característica do amor que vem da parte de Deus. E esse amor aqui que ele está falando do amor que a gente deve utilizar com relação aos nossos irmãos, com relação aos nossos relacionamentos, né, que deve não produzir isso aqui que ele está falando, né, mas deve ser um amor que realmente leve a suportar, crer, né, não buscar os seus próprios interesses, mas buscar os interesses de cumprir aquilo que de fato realmente o seu desejo quer, e assim por diante, né? Então Paulo ele vai mostrando, além disso, tem várias coisas. Problema de disputas de dons espirituais,
Aqueles que não tinham um certo dom ficavam com inveja daquele que tinha, né? E aquele que tinha um dom que aparentemente não era um dom assim que sobressaía, ou aos olhos humanos era um dom que aparecia muito. Eles não queriam aquele dom, mas queriam outro tipo de dom. Enfim, havia um ciúme exagerado, havia uma forma de comportamento, conduta dentro da comunidade que realmente não promovia unidade, não promovia comunhão, mas isso provocava realmente divisões, problemas dentro da própria igreja. E aí é o que a gente fala, ó a incoerência que Paulo está falando. Nós somos a comunidade, né? Onde nós servimos ao quê? Ao único Deus. Nós seguimos ao próprio Cristo. E olhando para aquilo que Cristo é, para aquilo que Cristo fez, Cristo nunca fez isso, e nunca orientou nenhum tipo de ação dessa natureza dentro do seu próprio corpo. E é por isso que Paulo fala, eu não louvo vocês por causa disso, né? E vocês não estão juntando para melhor, mas sim para pior, né? Então, essa ação mostra então todo um diagnóstico, e fora, além de problemas, né, com relação a dons espirituais, né, também tem problema de falta de disciplina na igreja, né, porque a gente vai ver uma ação de incesto no capítulo número 5, né, onde o próprio enteado fica, né, com a esposa do pai. Enfim, há uma série de problemas lá que precisava ser consertado e que estava provocando muitos problemas dentro da igreja. Por isso, então, ele começa ministrando isso. 18. Porque antes de tudo estou informado a ver o que? Divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu em parte o creio. Então veja que nós já falamos, né, que a igreja ela tem esses grupos que estão aí, né, e obviamente, né, que é o que a própria palavra fala, né, que reino dividido, né, com certeza vai se destruir. Não tem como prevalecer um reino que está dividido, ele se destrói. E a ideia é que é exatamente isso. Como é que quer promover a unidade de comunhão se estão divididos? E o pior é que os próprios cristãos existem grupos, né? Os seus próprios grupos, os seus respectivos líderes. Vai trazer problema. Então, Paulo tem ciência do que está acontecendo. Paulo está sabendo qual é a situação da igreja. Paulo está sabendo que está cheio de problemas com relação a essa questão desses grupos, as questões das divisões dentro da igreja, né? E ele crê mesmo que isso aqui em parte está acontecendo de fato, né? Por causa de todas essas coisas que ele já tem de informação acerca desses irmãos. E aí ele fala no 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Isso aqui é bem interessante, né? Porque no momento assim, aí nós vamos ver quem de fato está bem alicerçado, né, nas escrituras e naquilo que Deus nos ensina, e quem não está. Porque é natural que quando você vê algo errado dentro da igreja, qual é a tendência do cristão? É procurar querer consertar aquilo. Se ele observa que tem alguma coisa que está equivocada, uma coisa que está fora daquilo que é a normalidade, ele vai querer promover alguma coisa que realmente venha estabelecer de novo, né, o padrão ideal. Então a gente percebe que Paulo está falando que nesses momentos é bom que aconteça para vocês poderem ver quem que é realmente de Cristo. Quem são os do Senhor? Porque os do Senhor vão trabalhar para essa ação. Eles vão se levantar, obviamente em amor, vão chamar a atenção, né, das coisas que estão acontecendo de errado e vão tentar lutar para estabelecer o padrão natural. Então eles vão fazer isso, né? Esses aprovados por Deus, eles vão tomar uma ação assim nesse sentido, né, para poder realmente promover aquilo que realmente Deus quer. Por isso, então, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele percebe que há esses problemas todos, né, inclusive quando ele envia a carta, o desejo dele é primeiro instruir a igreja novamente, não que a igreja não sabia, como já falamos, né, mas ele volta de novo a falar acerca daquilo que eles deveriam de fato fazer, e obviamente depois o desejo dele era ir lá à igreja e pessoalmente, né, certificar de todas essas questões e conversar, né, com esses irmãos, né? Infelizmente a igreja está dessa forma. E aí ele fala no 20, quando, pois, vos reunides no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, né? E aí a gente vai ver, por que ele está falando que eles estão se reunindo, e obviamente como eu já falei, nessas reuniões havia essa celebração da ceia,
dentro dessa perspectiva que eu falei, primeiro a partir do pão, depois uma refeição completa, e no final eles tomavam o cálice, né? Que é o vinho. E aí então a gente vê, ele está falando então que vós reunir no mesmo lugar, e não é a ceia do Senhor que comeis. Né? Isso quer dizer então que a ceia que eles estão celebrando não tem nada a ver com a ceia que o próprio Cristo instituiu, né? E que está ministrada também nos evangelhos sinóticos, né? Que em Mateus, Marcos e Lucas está ali falando. Então ele fala que realmente eles estão indo contra aquilo, que o que eles estão celebrando não é ceia. E é fato, irmãos, porque quando nós começamos a ter a percepção do conceito de ceia, você vai ver mesmo que eles estão fora. Eles não estão se reunindo para celebrar a ceia do Senhor, né? E aí a gente precisa entender então o que é o conceito de ceia. Celebrar a ceia do Senhor. Será que é somente comer pão, beber o suco da uva, né? Ou vinho, ou fazer uma refeição completa? É esse que é o conceito de celebração? É só o mero comer e beber? Né? Para muitos? Com certeza não. Né? Então a gente precisa ter a percepção correta acerca de fato do que é, né, a celebração da ceia. Então ele prossegue ainda falando, ele fala lá que no versículo 20, então quando eles se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. No 21, porque ao comedes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, né? Então veja, eles não estão esperando, na verdade, né, um pelos outros. A ideia aqui é que as pessoas que traziam sua refeição já saíam comendo, não ficavam esperando. E lembra do propósito que a gente falou dessa refeição? Era todo mundo trazer, né, a sua parte, colocava na mesa para quê? Para abençoar aqueles, né, que eram menos afortunados, né, que talvez não tinham a possibilidade de comer uma carne, comer um frango, comer uma coisa diferente, né, que as suas refeições no dia a dia, na verdade, até faltava coisas que eram básico e essencial, né, para a sobrevivência, a saúde ideal dessas pessoas, né? Então, quando eles fazem essa ação, eles acabam deixando de quê? De promover esse benefício, né? Então, eles estão comendo o que não é a ceia, porque eles não estão entendendo o que é conceito de ceia. Qual é a celebração de ceia? Lembra que a gente fala sempre, né, que Jesus pega o pão, ele reparte, e o que ele faz? Ele concede pão a todo mundo, né? Ou seja, todo mundo come desse mesmo alimento. Isso é repartido. Então veja que todo mundo usufrui da mesma coisa. Quando a pessoa vai lá e come antecipadamente, quer dizer o quê? Que obviamente que os outros não vão comer aquilo que a pessoa já comeu, porque já foi comido, né? Então quer dizer, eles não se importavam se o outro comeu, se aquilo é abençoar o outro ou não, para eles não importava. Para eles opa, vamos comer. Então na hora de comer, não vamos esperar mais ninguém não, vamos sair comendo e sair comendo, né? E esse é o problema. E aí então, por isso que o apóstolo Paulo fala claramente aqui, que cada um comia o que? Antecipadamente sua própria ceia. E aí o grande problema é quem tinha fome, ao passo que também quem se embriagava. Olha só outro problema, né? Então tinha pessoas que não deixavam de comer por causa desse tipo de ação, e tinha pessoas também que se embriagavam, literalmente, né, dentro dessas refeições. E a ideia não é essa. Você já viu uma pessoa embriagada? Você já viu o caos que provoca uma pessoa embriagada? Eu pergunto para você, um embriagado vai promover unidade em algum lugar? Não, vai gerar confusão. Aí você imagina, fica pensando isso, imagina a gente aqui, dentro aqui da nossa comunidade, aí alguém começa a se embriagar, né? Exemplo, Cássio, né? Só um exemplo, né? Aí Cássio vai lá e toma todas. Aí pronto, né? Cássio vai começar a ver estrelinha, vai começar a ficar alegre, vai começar a falar coisa mais demasiadamente, né? De repente vai começar a brincar de uma forma que não devia estar brincando, porque o embriagado ele é assim, né? Não mede consequência, nem sabe o que está fazendo na verdade, não sabe. E fica tão alegre que não sabe o que faz, às vezes briga, às vezes xinga, às vezes extrapola, às vezes até ele mesmo, né,
Se ele sabe, ele passa vergonha no meio do povo, né? Que tem uns que são meio abestalhados, arranca a roupa, né? Xinga, pula, não tá nem aí. Essa é a ideia. Então imagina num contexto uma pessoa também dentro da comunidade que é embriagada. Imagina o problema que vai virar. Por isso que Paulo fala, vocês não estão reunindo para celebrar ceia, coisa nenhuma. Vocês não estão entendendo o conceito de ceia. Vocês estão pensando que ceia é só, ceia do Senhor é só comer e beber e se embriagar. Então vejam como chegou a situação dessa celebração dentro dessa comunidade. O caos que isso vai gerar, a ideia que as pessoas têm acerca da ceia do Senhor. Você imaginou, chega uma pessoa visitante, está chegando a primeira vez na igreja, vê algo assim? Olha o escândalo que isso vai gerar, não é? Ver um crente embriagado, eles vê lá fora, né? Mas dentro da igreja embriagado? Dentro da igreja, pessoa passando fome? Ué, a igreja não é lugar onde as pessoas têm misericórdia, têm compaixão umas das outras? Onde está essa misericórdia? Onde está essa compaixão? Né? Pelas pessoas. Então a gente vê assim o problema todo que isso gerava. E aí então, no versículo 22, ele fala: não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que não tem nada? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O que Paulo está falando? Olha, se é para vocês agirem dessa forma dentro da igreja, na celebração da ceia do Senhor, se para vocês é um mero comer e beber, come em casa. Não precisa vir para a igreja, não, porque vocês estão escandalizando as pessoas por meio dessa ação. Né? Vocês estão escandalizando, vocês estão agindo de uma forma que vocês não entenderam o que é a celebração de ceia do Senhor. O conceito de vocês estão totalmente equivocados. Vocês já estão pensando em comer e beber. E não se importam, né, com as outras pessoas. Né? E aí então, a gente vê que a partir de agora, ele vai falar aqui, né, a partir do versículo 23 até 26, o conceito de ceia. Né? E o porquê que Paulo não louva esses irmãos acerca da ceia que eles estão celebrando. Então, veja aí que do 17 a 22, o contexto é esse, de celebração de ceia do Senhor. Até nós mesmos, irmãos, se a gente visse uma ação assim dentro da comunidade, a gente ia se escandalizar. Até nós. Eu duvido que alguém aqui louvaria alguém por meio dessas ações. Eu duvido que isso ia atrair pessoas realmente de fato a Cristo e levar as pessoas a entender o que é ser do Senhor, agindo dessa maneira. Você já percebe o quanto isso é ruim, prejudicial para a igreja, para o corpo de Cristo, para a unidade da igreja e o pior, para testemunho daqueles que estão lá fora. Já imaginou, né, o que isso estava provocando? Aí Paulo, então, a partir do 23, ele começa a falar: ó, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Né? Então, veja, Paulo está falando aqui acerca, né, do conceito de ceia, agora é o conceito correto. O que é ceia do Senhor, né? Veja então, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aí ele vai começar: que o Senhor, né, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então veja que a ceia fala acerca de Cristo, da pessoa dele. A ceia tem como centro, a base de tudo que nós fazemos, a própria pessoa do Senhor. É Ele. Ele está ali presente. Você lembra quando Jesus preparou a ceia para os discípulos? Ele estava ali. Ele foi para um cenáculo, mandou os discípulos preparar o local. E ele estava ali junto com eles. É a presença dele ali, naquele local. Isso quer dizer, então, que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos ter na nossa mente que a presença espiritual, obviamente que hoje não é fisicamente, né? Jesus não está aqui fisicamente, nós não estamos vendo ele tocando nele, mas espiritualmente ele está ali. Ele está ali, presente. E se Cristo está presente, como nós vamos poder agir dessa forma perante a Ele? Ao nosso Senhor. Percebe então que para as pessoas agirem dessa forma, isso quer dizer então que essa percepção de espiritualidade começou a ficar de lado. Não se importava mais. E as pessoas estão tão contaminadas com aquela ação que não se preocupavam que o próprio Cristo
espiritualmente falando, estava ali presente naquele local, por causa desse momento de celebração de ceia. Ele se fazia presente, sendo o Senhor, fala da presença dele, espiritualmente falando. Por isso que não é um momento onde você pensa que você pode fazer de qualquer maneira, de qualquer forma. Não dá importância, porque ele se faz presente. Então, sendo o Senhor, fala acerca da presença dele. Ele está ali. Ele está ali. E se ele está ali, como é que nós vamos ficar vivendo de qualquer forma, diante dele? Não tem como, né? Isso quer dizer, então, que eles não estavam um pouco se importando com essa realidade espiritual. Para você ver que a coisa foi ficando tão complexa nesse sentido, que parece que Jesus não estava presente ali. Eles não se importavam. Porque a ideia da presença de Jesus é exatamente... Eu não sei se vocês já viram aquele filme, Em Seus Passos, o que Jesus faria, né? Eu gosto desse filme por causa da questão da ação do exemplo, sempre se referindo à pessoa de Cristo, com relação àquilo que nós passamos. Eu pergunto para você, se Jesus estivesse ali, Jesus ia deixar de compartilhar o que tinha com relação àquilo que não tinha? Não. E você pode ter certeza que não. Você acha que Jesus estaria ali, pouco se importaria com questões espirituais? Também não. Porque ele veio aqui, ele sabe muito bem que ele veio para cumprir o que? A vontade do seu Pai. Ele está ali para fazer isso. Você acha que realmente Jesus, celebrando a ceia, era só um mero comer e beber? Comida e bebida? Obviamente que não, também. Então a gente vai percebendo assim, será que ele não se importaria com aqueles que não tinham nada? Com certeza não. Ele se importaria sim com essas pessoas. E não é à toa que Jesus, na sua caminhada, aonde que ele estava? Você já parou para analisar? Quais lugares Jesus estava? Sempre estava no lugar onde tinha necessidades. Ele estava lá para cumprir aquilo que ele veio falar na sua palavra. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para justos, eu vim para pecadores. E é por isso, por ele estar incidente nesse contexto, que as pessoas sempre questionavam ele. Por que anda no meio de pecadores? O que você está fazendo aí? Se você conhecesse essa pessoa, você não estaria aí. Aí começavam a questionar ele, porque ele sempre estava ali. Pé de prostituta, pessoas desprezadas, necessitados, doentes. Era esse o grupo das pessoas que Jesus estava próximo. Estava ali sempre, de alguma forma ou outra, servindo como instrumento de bênção e de Deus. Então perceba então que essas ações fazem então refletir a seca. Será que Jesus faria essas coisas que esses irmãos dessa comunidade estão fazendo? Com certeza não. Ele não faria. Por isso, a ceia que estão celebrando não é ceia do Senhor. É um outro tipo de ceia, mas não do Senhor. Porque se a ceia do Senhor fala da presença dele, como que nós vamos poder agir dessa forma? Na presença dele. Como? Não tem como agir assim. Isso é totalmente contrário àquilo que ele nos ensinou pela sua palavra. E aí ele fala então, porque eu recebi do Senhor, que também me entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o que ele faz? Ele toma o pão. Aí 24. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então veja, o que Jesus faz? Pega o pão, reparte, dá para todo mundo. Todo mundo recebe do mesmo pão. Todo mundo come do pão. Não é assim que ele faz? E ele está falando uma coisa que é interessante, irmãos. Que já exatamente nesse versículo 24 ele fala: isto é o meu corpo. E ele fala, o que ele está fazendo com o corpo dele? Que é dado por vós. Sabe o que ele está falando, irmãos? Ele está falando acerca daquilo que ele fez na cruz, por mim e por você. Porque o que ele fez? Ele deu o seu corpo, por mim e por você. Ele nos substituiu naquela cruz. Quem deveria morrer naquela cruz, o corpo que deveria ser pregado naquela cruz, era o meu e o seu, por causa dos nossos pecados. Mas ele se fez pecado por nós. Ele deu o corpo dele por nós. Ou seja, ele nos substituiu, ele pagou o preço, ele se colocou no nosso lugar. Então, veja a dimensão disso aqui que ele está falando. Da importância de celebração da ceia, de você ter o conceito exato. Ele estava falando que ele foi capaz de dar a vida dele em pró de cada um de nós.
E a pergunta é, se ele está dando o melhor dele para mim e para você, por que você não pode dar sequer comida para as pessoas que precisam? Por que vocês são tão egoístas que nem dividir o que você tem com aquele que não tem, vocês não conseguem fazer? Nem se preocupar com o próximo, vocês se preocupam. Vocês só estão preocupados consigo mesmo. Vocês são egoístas. Por isso que cada um comia a sua própria ceia, antecipadamente, ninguém esperava ninguém. E a pergunta é isso que Jesus fez na cruz por nós? Ele deu, ele se entregou por mim, ele pagou o preço por mim e por você, ele nos substituiu. E tudo isso ele fez por mim e por você. Por que você não pode fazer pelos outros? Esse é o conceito de ceia. Você pensar também no outro. É olhar para aquilo que Cristo fez e faça também para os outros. Por isso que ele fala, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Jesus sempre se entrega em favor de outros. E por que você não se entrega em favor dos outros? Principalmente daqueles que precisam e necessitam. Então veja que Paulo vai trazendo esse conceito, de uma forma assim profunda para mostrar o que Jesus fez por mim e por vocês. Se ele foi capaz de dar a vida dele, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, por que vocês não são capazes de dar comida para quem precisa? Por que vocês não são capazes de deixar um pouquinho o egoísmo de lado, e esperar e deixar que as pessoas que não têm condições de comer o que você pode comer, coma também. Pelo menos um dia na semana possam comer do que você come. É isso que ele está falando. É nesse sentido, a perspectiva de ceia, o conceito exato de ceia. E aí ele fala então, que isso devia ser feito o quê? Em memória dele. Traga a sua mente, por isso que Paulo está falando, veja o que Cristo fez por mim e por vocês. Olha a incapacidade de vocês de fazer o mesmo em prol do outro. Nem coisas simples vocês estão fazendo. Então não é ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Estão celebrando outra coisa, outro tipo de ceia, não a do Senhor. Porque se é do Senhor, é dessa forma que nós temos que agir. Por isso que nós sempre falamos que a gente tem que se preocupar com as pessoas, que a gente precisa ajudar aqueles que precisam, que necessitam, A gente precisa se colocar nesse sentido e ajudar as pessoas também a fazer da mesma forma. E aí ele prossegue, irmãos, falando aqui no 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. No caso aqui, esse ceado aqui é essa refeição que eu falei, que está entre o partir do pão e aí esse cear aí que Paulo está falando, Então ele fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Aqui é importante você enfatizar, não é o cálice, mas é o que está dentro do cálice. Que é o quê? O sangue do Senhor. E o que ele vai fazer com o seu sangue? Ele vai derramar para quem? Por mim e por você também, através do seu sacrifício. Então está percebendo que toda a ação da celebração da ceia é uma entrega voluntária do próprio Senhor, por mim e por você? Ele está se entregando voluntariamente. Ele está se doando voluntariamente. É Ele que faz isso. Ninguém obrigou ele a fazer. Ele faz voluntariamente, pensando em nós, nesse sentido. E ele fala, por semelhante modo, então, 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, você sabe que na Bíblia, essas questões das alianças, elas são muito importantes, Porque quando fala de aliança, fala de uma coisa que não pode ser rompida. Você já viu aliança, Todo mundo tem aliança aí? Tem, Tem final aí a sua aliança? Não tem, Não está aqui falando, começo, fim. Não, ela é uma coisa contínua. Isso é a aliança de Deus, é contínua. Ela não é interrompida. Mas por quê? Porque Deus é fiel. Se Ele prometeu uma coisa, Ele cumpre aquilo. Independente da fidelidade. Nossa ou não. Porque foi Ele que fez. Ele que estabelece a aliança. E a gente já falou. As alianças que Deus estabelece, o homem não apita coisa nenhuma, É o homem que decide. Quem decide tudo e estabelece é o próprio Deus.
Então ele faz essa aliança, né? E ele fala que essa aliança é feita aqui no seu sangue, né? É a aliança no sangue dele. Que aquilo que ele fez na cruz, né, repercutiria de forma contínua, perpétua. A favor de quem? De nós. Que um dia haveremos de crer nele. E aqueles ainda que vão crer ainda. Essa aliança onde você pode receber agora os benefícios por meio disso que Cristo fez na cruz. Por mim e por você. Né? A gente usufrui de tudo isso. Mas lembre-se que alguém teve que fazer isso por mim e por você. Alguém se entregou, alguém se sacrificou, alguém morreu no teu lugar, alguém nos substituiu. Percebe que essas ações, né, de se colocar, de nos substituir, de morrer, é tudo em relação a quê? A nós. Tudo em relação a nós. Então o que Paulo está falando para a igreja de Corinto é, por que vocês então, olhando para isso que Cristo fez, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa, por que vocês não fazem isso também? Pelos demais, pelos irmãos, pelos pobres, pelos necessitados. É nessa perspectiva que ele vai trabalhando. Aí ele fala, porque todas as vezes que comerdes, né, aliás, essa é nova aliança no meu sangue, faz isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Aí 26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então veja que o apóstolo Paulo, ele quer deixar bem claro que todos nós devemos ser participantes, né, do pão, que é o corpo dele, né, e do cálice, que é o seu sangue que foi derramado por nós. Ou seja, comer e beber, ou seja, ser participantes dessa vida, né? Na verdade, comer ou beber do pão e o beber do cálice significa você ter a vida de Deus em você. Porque ele deixa claro que em comer desse pão, que beber desse vinho, a simbologia é essa, é a vida de Deus em você, está em você. Né? Então, que você vivencie essas verdades, né? E aí, novamente, mostra essa ideia que todo mundo come do pão, todo mundo bebe do cálice. É uma coisa distribuída igualmente, né? Todo mundo recebe. Não tem ninguém que deixa de receber. Não tem ninguém que deixa de tomar, não tem ninguém que deixa de comer. É essa a ideia que Paulo quer que a igreja tenha com relação à comunidade, que ninguém deixe de comer, que ninguém deixe de beber. E essa é a reclamação dele, porque vocês comem antecipadamente a tal ponto que tem uns que comem, tem outros que não comem. E isso é incoerente por aquilo que Jesus ensinou na ceia. Não é isso que ele ensinou. Então deve ser compartido. Todos devem participar. Por isso que ele manda, né, nessa festa do ágape, a festa do amor, né, realmente assim, eles tratarem as pessoas dessa maneira e agirem assim, dessa forma. E aí ele vai, agora a partir do 27, né, trazer algumas orientações aqui acerca desse proceder, agora através desse conceito correto. Aí ele fala, por isso aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui, né? Que todas as vezes que nós não aplicamos esses conceitos acerca do conceito que nós temos que ter com relação à ceia do Senhor, e nós não aplicamos dessa forma certa, é como se nós estivéssemos o quê? Matando Cristo de novo, que a gente não entendeu o que é o sacrifício de Cristo. Nós não estamos entendendo, nós nos tornamos réus, culpados, né, por aquilo que Cristo passou naquela cruz, por causa da sua morte. Né? Então, nós precisamos ter assim na nossa mente que toda vez que nós vamos participar da celebração da ceia do Senhor, a gente precisa o quê? Tomar e participar da ceia dessa forma correta que ele está ensinando. Ter todos esses conceitos da forma correta. Né? Então, quando você comer do pão, lembre-se do que Cristo está fazendo, fez por você. Né? Quando você beber do cálice, lembra daquilo que Cristo fez por você. Olha essa aliança que ele estabeleceu por meio do seu sacrifício. Né? E é uma aliança perpétua, contínua, no que ele fez por nós. Então veja a entrega dele, veja o que ele fez. Então faça da mesma forma
para os demais, senão, caso contrário, você vai ser réu do corpo, né, e do sangue do Senhor. Ou seja, vocês vão ser culpados, né, literalmente, né, pela morte do próprio Cristo. E aí ele fala no 28, por causa disso, então, o homem precisa se examinar a si mesmo. E isso aqui faz uma diferença muito importante. Porque se cada um examina a si mesmo, quer dizer então que isso alcança a todos. Porque o exame é pessoal, individual, e vai abranger todo mundo dentro de uma comunidade. Então não é só para um ou para outro, é para todos fazer o exame. Examinar a si mesmo. E aí isso aqui também tem outra perspectiva, que não é para você ficar olhando, analisando a vida de ninguém. A análise aqui é pessoal, introspectiva. Você olha para dentro de si, não para dentro do outro. Que é o outro problema que nós temos dentro de comunidade, né? A gente sempre quer olhar para o outro. O outro não pode, o outro é errado, mas e você? Não era esse o conceito que aqueles doutores da lei tinham acerca daquela mulher que foi pega em adultério? E levaram até Jesus para ver o que ele falaria acerca do que tinha que fazer com aquela mulher que foi pega em adultério. E o que Jesus fala? Vocês estão apontando por quem? Para ela, né? Por causa do pecado dela que ela cometeu. Então é o seguinte, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Qual é a ação disso? Fazer a pessoa olhar para si, para dentro de si. Você quer olhar o outro, está achando que a mulher, porque fez isso, então tem que ser punida. Mas e você? O que você está fazendo? Da mesma forma que ela, então, deve ser punida, você também deve ser punido. Por isso que ele está falando, não tem pecado, então atira. Vamos ver se você está numa condição melhor do que a outra. Ninguém está nessa condição. Está todo mundo dentro do mesmo saco. Essa é a verdade. Todo mundo falha, todo mundo é débil, todo mundo erra. Por isso que João fala, aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Por quê? Porque todo mundo é pecador. Todo mundo falha. E ninguém deve ser juiz do outro. Nós temos um juiz, né? Que é o próprio Senhor. E ele sim é justo. Ele não falha. Ele quando julga, julga da forma correta, né? E aí ele fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então veja aqui que ele está falando que se você beber a ceia, participar da ceia do Senhor de forma indigna, né? E obviamente que esse indigno aqui está relacionado a tudo isso que a gente falou do problema que está acontecendo na igreja. Né? Como já falou, essa falta de sensibilidade, essa coisa de você não se entregar pelo outro, essa coisa de você ser egoísta, só pensar em si mesmo, né? De causar divisão, problema, não se importar com o outro. Isso é beber a ceia de forma indigna. Porque não é assim que Jesus agiu quando celebrou a ceia. Né? Por acaso você via lá briga entre os discípulos? Estavam discutindo? Pedro está discutindo com João, está lá falando, não, esse aqui é pão é meu. E não queria saber de dividir com ninguém. Não tinha esse negócio. Todo mundo pegando o mesmo pão, bebendo o mesmo cálice, e assim ia, né, se fazer da mesma forma. Então eles compartilhavam tudo da mesma coisa. Então ele está falando, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí você fala, mas que juízo é esse? Qual é o juízo que vem sobre a pessoa? É o versículo de número 29 e 30. Porque quem come e bebe, o versículo 30, aliás. Eis a razão, ao juízo aí, ó. Eis a razão, porque há entre vós muitos o quê? Fracos, doentes e não poucos que dormem. Aqui tem duas linhas de pensamento. A primeira, alguns acreditam que aqui são três classes de pessoas na igreja. Então existem pessoas fracas na igreja, existem pessoas doentes na igreja e existem pessoas que já morreram. E tudo isso pelo problema de ter comido a ceia do Senhor indignamente e participar da ceia do Senhor dessa forma. Mas existe uma outra linha, que é a mais provável, de que eles acreditam que as pessoas que participam da ceia do Senhor dessa forma indigna, elas ficam fracas primeiro, espiritualmente. Essa fraqueza espiritual gera uma enfermidade e por causa dessa enfermidade gera morte. Então é uma sequência de coisas que acontece que acaba levando a pessoa à morte. E é morte mesmo, viu, irmãos? Não é questão assim de que essa morte que é outro significado, é morte mesmo. Esse é o juízo que é aplicado sobre aqueles que participam dessa forma. Por isso que deve ser feito a coisa
de forma certa, não pode ser feita de qualquer maneira. Né? E aí ele fala, 11:31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é aquela coisa da você fazer aquela introspecção, né, sobre si. Julgue você, olhe para você. Porque à medida que você tem um conceito de quem você é, do que você faz, você não vai querer julgar o outro. Né? Você só vai ficar analisando para si. Isso é importante a gente fazer, essa análise, né, da gente realmente estar sempre analisando a gente mesmo, não o outro. Porque é fato, quando você começa a julgar o outro, você com certeza será julgado. Inevitavelmente, né? Por meio disso. E o pior, né? É aquilo que Jesus fala. Tem gente que quer tirar o galho que está no olho do irmão, mas tem uma trave no seu. Aí a pergunta é, você já viu a proporção de galho e trave? O que é maior? É a galho ou a trave? É trave, né? Isso quer dizer então que quem quer tirar o galho do irmão, geralmente está fazendo uma coisa pior do que aquele irmão. E por incrível que pareça, tá cheio de casos assim. Tá cheio de casos de pessoas que condenam o outro por causa de um pecado, mas a pessoa ou faz até a mesma coisa, até pior do que aquilo que a pessoa está fazendo. E está se achando no direito de fazer. E por isso que Deus fala, julgue você, olhe para você, examine você, analise você. Afinal de contas, a relação que nós temos espiritual é você com Deus. Eu não posso desenvolver espiritualidade pela minha esposa, pela Naomi. Não, cada uma delas vão ter que desenvolver individualmente. Cada pessoa individualmente vai ter que desenvolver isso. E aí então, no 32 ele fala, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então perceba que esse juízo que Deus promove, né, literalmente sobre a sua comunidade, a sua igreja, é para que você não venha ser condenado como o mundo. Porque o mundo, quando ele é condenado, aqueles que não têm a Cristo, sabem que a condenação é condenação eterna. E são condenados para a condenação eterna. Mas o cristão, quando ele é condenado, lembre-se que toda vez quando Deus corrige alguém, é para quê? O juízo de Deus, para restaurar. É para restaurar. É para você não ser colocado no mesmo patamar do que aqueles que estão no mundo. Então a ação de Deus é literalmente que guardar, preservar e restaurar, né, realmente a vida da pessoa da forma correta, né? Então esse sempre vai ser o propósito do Senhor. Mas Deus aplica esse juízo justamente para quê? Para que você não venha ser condenado como o mundo será, né, daqueles que realmente não seguem, não servem a Cristo, né? E aí a partir do versículo 33 a 34, ele vai finalizar então com a quarta parte, trazendo então uma instrução acerca dessa refeição, dessa festa do amor. É o ágape, né? Inclusive as pessoas tinham que ter um conceito errado, equivocado com relação a essa festa. Porque quando você fala de amor, o que lembra para você? Falou de festa do amor, você vai pensar em refeição? Não vai, né? Aí já pensar em que? Relação, sexo, coisa parecida assim, não é? Porque fala de amor. Mas não, essa festa aí, como eu já falei, aí já expliquei em cima do 1 Coríntios 13. Não está falando sobre casamento, não está falando sobre boda de prata, boda de ouro, pessoas que querem casar no futuro, namorados, não. Aqui o amor referente ao que? A relação que você tem que ter com o teu próximo, né? Então é uma relação interpessoal, a maneira como você deve proceder com os seus irmãos, né? E aí ele fala então no 33 instruções acerca de como deve ser feita então essa festa aí que eles promoviam depois do partir do pão. Como é que ele fala? Assim, pois, irmãos, quando vos reunir para comer, espero que um pelos outros. Então faça o seguinte, ó, pega lá o que você trouxe, põe lá na mesa, todo mundo põe. Aqueles que não puderam trazer, não tem problema. Porque o que está aqui é para abençoar também aqueles que não têm. Porque é assim que Deus faz. Ele não fala? Se você tem duas túnicas, não tem, dê uma. Dê. Compartilha o que você tem, né? E essa é a ideia, sempre vai ser essa. E aí no 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Ou seja, o que Paulo está falando? Olha,
outra instrução. Além de vocês esperarem um pelos outros, né? Para comer todo mundo junto e compartilhar todo mundo da mesma coisa, a segunda instrução é: se você vai para essa reunião só com o propósito de comer e beber, melhor você faz isso em casa. Não vai para a igreja para fazer isso, não. Fica na sua casa porque você não quer comer e beber, então fica em casa e come e bebe. Por quê? Porque se você for para a igreja, quer comer antecipadamente, não espera, não quer compartilhar o que você tem com aquele que não tem, então você vai escandalizar. Você vai ser uma pedra de tropeço para as pessoas. Então não faça isso, não. Vai comer em casa. Se seu pensamento com relação a si é esse, é só comer e beber e não querer dar para os outros, nem esperar pelos outros, então come em casa. É isso que Paulo está falando. Vai lá, né? Em vez de você se reunir para vir juízo sobre você por causa desse tipo de ação. Então não faça isso. Come em casa, se essa é a sua ação. E aí ele fala: quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então perceba que Paulo está instruindo por meio da carta, mas o desejo dele é a igreja de Coríntios. Até mesmo para se certificar de todas essas ações, né? Que ele vai chegar lá, e assim como ele começou aqui no versículo 17, falando duro, né, para aqueles irmãos, né? E isso é importante, né? A gente vê que o apóstolo Paulo, nesse ponto, ele não passa a mão na cabeça desses irmãos. Agora é óbvio, ele sabe a forma de agir, né? A ação dele de chamar a atenção de alguém é sempre em amor. E você vai ver isso mesmo na vida do apóstolo Paulo, né? Não é aquela ação de você repreender o irmão para provocar problema, intriga, barreira, não. É um chamar de atenção que leve a conscientização do que está acontecendo e, acima de tudo, né, mantenha a oportunidade sempre a haver essa possibilidade de você poder sempre estar instruindo quando algo assim acontecer. Porque o grande problema é quando nós vamos chamar a atenção de alguém e essa instrução não é feita em amor, é que você cria um obstáculo. Aí a pessoa não quer mais te ouvir, não quer estar mais perto de você, quebra o relacionamento, aí você perde a oportunidade de poder ser bênção na vida desses irmãos. Então a ideia é o quê? Vai chamar atenção? Chame em amor. E tem outra coisa: qualquer ação que você for fazer dentro de comunidade de igreja, entenda uma coisa: se é uma coisa pessoal, vai na pessoa e fala particularmente com a pessoa. Não é para expor diante da igreja. Vai direto na pessoa e fala, né? Então não precisa chegar e expor: fulano, você fez. Não. Fala direto com a pessoa. E se ela ouvir, amém. Você ganhou teu irmão. É isso que Deus quer. Que as pessoas se arrependam, que a gente use de sabedoria para lidar com situações adversas assim, hein? Então, vamos orar e pedir ao Senhor para que Deus então nos ajude.